Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o luto infantil e como as crianças lidam com a morte. Bom, a primeira experiência de luto infantil é algo que fica marcado para o resto da vida. Muitas perguntas surgem, como aquela pessoa não existe mais, mas para onde ela vai? Tem como voltar? Por que não volta? Como que vira uma estrelinha? Nunca mais vamos nos ver? Por que você está chorando? E isso porque são muitas as dúvidas das crianças acerca da morte e nem sempre temos respostas ao mesmo até condições, emocionais de respondê-las. Então, como acolher a dor de alguém tão pequeno, quando nós, adultos, estamos com o coração partido? O assunto é duro, eu sei, mas precisamos falar sobre ele. Aliás, falar sobre a morte e o luto é uma das formas de acalmar a dor de quem fica. O luto é a reação emocional que temos, diante de uma perda. Essa reação é diferente de pessoa para pessoa e pode reunir aí os mais diversos sentimentos como raiva, desespero, melancolia, medo, angústia, tristeza e apatia. Assim, o luto é também o processo de lidar com todas essas emoções que a perda desperta. Tudo isso demanda tempo e ele nem sempre é linear, ou seja, pode ter altos e baixos, recaídas e mudar tudo conforme o contexto. A principal forma de luto é diante da morte de alguém querido, mas ele também pode ser vivenciado em outras situações de perda, como separações, como mudanças, por exemplo. Além de ser a reação à perda ou à morte de alguém, o luto infantil é uma reação à própria percepção da finitude da vida. Ou seja, quando morre uma pessoa próxima ou mesmo um animal de estimação, a criança percebe que a morte é real e que outros entes queridos também se vão um dia. E, aliás, como os animais domésticos vivem menos que humanos. É comum, a perda do cachorro ou do gato da família, seja o primeiro contato que a criança tem com o luto. Por isso, não deve ser menosprezado ou visto como menos importante, ok? Vamos lá, pessoal. O luto infantil é também um momento, em que a criança presencia ali a fragilidade dos adultos à sua volta. Ela percebe que suas referências também sofrem e choram. E é muita informação para lidar, não é mesmo? Assim, como entre os adultos, o luto infantil ele envolve sentimentos múltiplos e pode levar tempos diferentes para ser assimilado. Nesse processo, honestidade, escuta e acolhimento são as melhores ferramentas. A compreensão do que é a morte caminha junto com o desenvolvimento cognitivo da criança. Dessa forma, a percepção do que está acontecendo tende a ser diferente conforme a idade. Antes dos 3 anos, a criança ela percebe a morte apenas como uma ausência, a falta, e pensa que ela pode ser revertida. Entre os 3 e 5 anos de idade, a criança ela fantasia mais sobre o tema e pode acreditar que pensamentos e palavras têm o poder de provocar ou evitar a morte. Assim, é comum que ela se sinta culpada caso venha a falecer alguém com quem ela tenha brigado ou com quem ela tenha desejado o mal em algum momento. Dos 5 aos 9 anos de idade, a criança ela já consegue então entender a morte como algo objetivo, definitivo, inevitável, mas pode apresentar dificuldades em expressar os sentimentos. Ela pode começar a questionar as crenças da família em relação ao tema. Pessoal, e a partir dos 10 anos, então, ela já consegue pensar a morte de forma mais abstrata e começar a formular ali hipóteses sobre as causas, além de perceber o impacto da ausência nas outras pessoas, ok? Bom, é importante a gente falar agora que mais do que a idade,
as experiências que a criança tem com a morte podem influenciar o entendimento dela sobre o assunto. Ela também pode variar conforme a frequência com que o tema é abordado em seu entorno. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para saber como a criança realmente está percebendo uma situação de luto. É fundamental ouvir o que ela pensa sobre o tema. A compreensão do ciclo e da finitude da vida pode ser transmitidas aí de várias formas, mesmo antes de alguém próxima à criança falecer. Uma das formas, então, é mostrar fotos, fotos antigas da família, relembrar ali algumas histórias de pessoas que não estão mais entre nós, mas que deixaram boas memórias. Se a criança manifestar ali uma curiosidade, vale sim a pena explicar por que a pessoa morreu e como você se sente, como você se sentiu com isso, como que fez para superar essa perda. O cinema e a literatura infantil também podem ajudar nessas conversas aí difíceis. Animações como Up e o Rei Leão, elas tratam o tema de forma sensível e adequada às crianças. Outras como Viva a Vida, e Soul, também da Disney, eles permitem ali uma formulação de hipóteses sobre o legado e a vida após a morte. Quando alguém próximo morre, aquilo que até então era apenas uma possibilidade distante ou vista em livros e filmes, se torna real. E nesse caso, não tem fórmula fácil, pessoal. É uma notícia difícil de se dar. Tampouco existe uma verdade absoluta sobre a morte, não é mesmo? Existem aí culturas e religiões que apresentam suas versões e explicações, mas o que sabemos e precisamos explicar é que aquela pessoa não voltará a viver, pois seu corpo deixou de funcionar, ok? Pessoal, é muito importante, seja honesto e aberto com as crianças sobre seus sentimentos, pois elas percebem quando não estamos bem. Fingir ou ali esconder os sentimentos apenas os transforma em tabu. Algumas metáforas, como virar estrelinha e ir morar no céu, podem ajudar na construção de uma narrativa afetiva com a criança. Porém, é preciso cuidar com as expressões, como foi viajar, estar dormindo para sempre. Elas podem provocar aí um pouco de confusão, entre conceitos, deixando a criança com medo de dormir ou de viajar, por exemplo. Essa é uma decisão que cabe a cada família, de acordo com os seus próprios valores e rituais. Cerimônias de funeral ajudam a entender melhor o que é a morte e como ela é vista no seu meio. Ao decidir levar uma criança ao funeral, é importante que haja pelo menos ali um adulto, de confiança, em condições emocionais de acolhê-la durante o ritual. Ela pode ter dúvidas sobre o corpo da pessoa velada, ou ela pode ficar assustada diante da dor do sofrimento dos pais. Nesse caso, é muito importante ter a calma, para explicar o que está acontecendo. Se a família achar melhor não levar a criança no funeral, é possível deixá-la com alguém de confiança também, da sua rede aí de apoio. Ok, pessoal? Muito bem. Em um momento em que os pais estiverem mais calmos, é importante sim conversar com a criança sobre esse assunto e contar como tudo aconteceu, como foi. Uma possibilidade é levá-lo ao cemitério onde o familiar foi enterrado. Certo, pessoal? E vamos falar um pouco agora quais são as fases então do luto infantil. As crianças vão passar por essas fases, a da negação, da raiva, da depressão e aceitação. A psiquiatra Elizabeth Rose, ela descreveu 5 fases enquanto estudava como os adultos lidam com a morte. Nem sempre elas ocorrem de forma linear, os sentimentos eles podem ir e voltar muitas vezes. No luto infantil, a definição de fases é ainda menos nítida. Cada criança pode reagir de forma diferente conforme o entendimento que ela tem sobre a morte. Quando muito pequenas, é comum que elas tenham dificuldades de pensar na morte como algo definitivo. Elas podem perguntar com naturalidade sobre quando a pessoa volta, por exemplo.
E dessa forma, é frequente que elas não sintam o mesmo tipo de baque, né, que os adultos aí e sigam normalmente com suas rotinas. Isso significa que a criança é insensível ou que não amava a pessoa que se foi? Claro que não. Na maioria das vezes, ela só precisa ir de um tempo maior, né, para processar a informação da morte. O luto não é uma doença, mas é uma reação à perda. Junto com a tristeza, podem ocorrer sintomas físicos, como dor no peito, alterações no sono e no apetite. Quando o sofrimento começa a se tornar ali meio prolongado por muito tempo, é importante contar com apoio psicológico para superar e retomar a vida da criança. Alguns sinais para buscar ajuda são, olha só pessoal, sentimentos de culpa, dificuldades contínuas de sono ou inquietação, a baixa autoestima ou depressão, medos, existe então a piora no rendimento escolar, agressividade, falta de interesse em atividades que antes para ela eram prazerosas. Existe o comportamento também de risco. Então, o acompanhamento psicológico profissional no caso do luto infantil ajuda a criança a entender os próprios sentimentos e dessa forma orientar então ali a família sobre a melhor forma de ajudar a criança. É comum que algumas crianças se fechem e não queiram falar sobre esse assunto, né, com outros familiares. O comportamento mais quieto e isolado muitas vezes vem do receio de trazer mais preocupações e sofrimento aos adultos. Com um profissional, a criança então ela tende a se abrir com maior tranquilidade. Retomar a rotina escolar também é importante na superação do luto infantil, mas o ambiente escolar também precisa ser acolhedor. Por isso é importante conversar com os professores, com os coordenadores sobre esse assunto, inclusive para poder preparar as demais crianças. Talvez aulas de reforço sejam necessárias ali, dependendo do tempo, né, em que a criança ficou afastada. Bom, a capacidade de atenção e concentração podem ser afetados, então a criança pode requerer ali um acompanhamento um pouco mais próximo. Algumas crianças em lutos, elas podem sentir vontade de expressar essa experiência e esses sentimentos com os demais. Outras podem ficar até, né, retraídas. Em ambos os casos, então é fundamental que sejam respeitadas e acolhidas. Mesmo com um acompanhamento psicológico, profissional, o apoio e o acolhimento da família são fundamentais para lidar então com o luto infantil. E nesse sentido, duas posturas são essenciais. É preciso conversar, não só uma, mas muitas vezes sobre as emoções envolvidas em cada momento após a morte de uma pessoa querida. Isso ajuda a desfazer aqueles rituais, aquelas fantasias de culpa comum entre as crianças pequenas. Certo, pessoal? Bom, nesse momento, eu falo para vocês aqui que os livros infantis, né, sobre morte, sobre luto, são grandes aliados na hora de processar os sentimentos envolvidos na perda de alguém. É importante também trabalhar, né, as boas memórias, relembrando histórias e fotografias. Assim, a criança percebe que, mesmo que a pessoa não esteja mais entre nós, a sua memória continua fazendo parte da família. Superar o luto é difícil para adultos e crianças, mas juntos a família descobre razões para seguir adiante e cultivar o melhor da vida, sem esquecer de quem se foi, pois a morte faz parte da vida e o luto, claro, também. Não tem então, pessoal, receita pronta para passar aí por esse momento, mas sabemos que leva acolhimento e amor. Estamos todos aprendendo a desenvolver a maturidade para lidar com os sentimentos envolvidos. Ok? Por hoje é só, pessoal, e até mais!